irmãos e irmãs. Estamos aqui nesse momento, para falar sobre saúde mental e qualidade de vida. E para falar sobre saúde mental e qualidade de vida, sem dúvida a gente tem que pensar na espiritualidade. E como forma de agradecer esse momento, nós pedimos, convocamos e imploramos a presença do Mestre Jesus. Que vocês também possam sentir nesse momento a presença divina, calorosa e amorosa do nosso Divino Mestre. E como forma de agradecimento, nós faremos a oração que o Pai ensinou a Jesus. E eu convido a vocês neste momento a relaxar um pouco, fechar os olhos, fazer uma respiração leve e calma e fazermos juntos a oração que o Pai também nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Portanto, meus queridos irmãos, falar sobre saúde mental e qualidade de vida, como nós sabemos, o tripé da nossa doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. E é muito importante que nós nos mantenhamos nesse espírito investigativo, nesse espírito da fé raciocinada, aquela que a gente pode compreender, porque nós vivenciamos, nós compartilhamos. E aí eu trouxe dois conceitos importantes, porque se a gente tiver sempre um olhar holístico, um olhar mais ampliado para os conceitos, mesmo os conceitos técnicos, a gente vai perceber os traços da filosofia e os traços da religiosidade e também espiritualidade, que são coisas diferentes, mas que nos levam também à sensibilização para o mundo espiritual. Portanto, eu trouxe dois conceitos. O primeiro conceito, saúde mental. Eu trouxe da Organização Mundial de Saúde do ano 2017. Então, saúde mental para a Organização Mundial de Saúde representa um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Este é um conceito e logo mais tem uma descrição desse conceito que diz que está relacionada à forma como a pessoa reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Saúde mental é também aceitar as exigências da vida. Olha só, meus queridos irmãos, esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, mas olha as palavrinhas que eu destaquei: reação, harmonização e aceitar as exigências da vida. Então, só com essas três palavras, nós compreendemos que aí há uma extensão para a gente se sensibilizar para as questões espirituais. Então, saúde mental eu dei o conceito, agora vamos para a qualidade de vida, que é o meu tema, saúde mental e qualidade de vida. Então, qualidade de vida, percepção do indivíduo quanto à sua inserção na vida, ou seja, é a percepção como você se insere nesse processo e nesse cotidiano da vida, no contexto dessa cultura, do sistema social, do sistema político, que vai interferir ou definir a nossa qualidade de vida, conforme nos diz também a Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente pega esses dois conceitos da OMS, saúde mental e qualidade de vida, a gente necessariamente faz um paralelo entre espiritualidade e a vida física, ou se quisesse dizer, a imortalidade da alma e a vida corpórea, a vida terrena. Então, nessa perspectiva, nós vamos observar que precisamos ter algumas características ou algumas atitudes ou algumas crenças, assim por assim, pudéssemos dizer, que para ter espiritualidade e qualidade de vida e nesse sentido trazer características da vida física e também espiritual, a gente traria a fé, nós traríamos a disciplina. Não sei se você lembra bem quando Emmanuel conversou com Chico e disse: Chico, você vai precisar fazer algumas estratégias na vida, vai ter que seguir alguns caminhos e precisa ter três características importantes. Quais são elas? Ele pergunta. Disciplina a primeira, a segunda, disciplina e a terceira, disciplina. Então, meus queridos irmãos, a disciplina necessariamente nos torna livres
Porque toda vez que a gente tem disciplina, significa que a gente está fazendo um planejamento, que a gente está sendo prudente, que a gente está tendo consciência do que está fazendo. Então, disciplina não é uma amarra, a disciplina não é um nó, a disciplina não é uma barreira. Ao contrário, a disciplina representa liberdade para exercermos o nosso livre-arbítrio. Então, eu comecei a falar de algumas características, falei da fé, da disciplina. Então, para termos ainda saúde mental e qualidade de vida, precisamos estudar, e por isso também nos baseamos na ciência, precisamos fazer planejamento, precisamos tomar decisão ou decisões. E como nos diz Cora Coralina, a gente só sofre até o momento que a gente não decide. Porque quando a gente decide, o coração alivia, né? O peso nas costas reduz, aquela mochila existencial pesada, ela é esvaziada porque nós decidimos. Porque enquanto a gente não decide, a gente fica na confusão mental, a gente fica na indiferença, a gente fica no sofrimento. Então é importante a gente decidir para que a gente possa encontrar o caminho que a gente precisa. Mas para tudo isso acontecer, a gente precisa ter atitudes, né, com mudanças. Em que aspecto a gente poderia ter essa mudança ou essas mudanças? Então, a gente teria que pensar. Se a gente quer falar em vida física, teríamos que ter uma atividade física, uma alimentação adequada, bons hábitos, né? E boas companhias, que vai justamente nos levar à reflexão sobre a espiritualidade, sobre a qualidade de vida e a saúde mental. Então, meus queridos irmãos, saúde mental e qualidade de vida está dentro de um contexto, de um arcabouço de situações e condutas que nós precisamos ter no cotidiano. E como eu falei anteriormente, um desses arcabouços é a fé. Então a fé, sem dúvida, nos ajuda a ter uma saúde mental e também ter a qualidade de vida que tanto nós almejamos, né? E a qualidade de vida diz respeito também à felicidade, diz respeito também à alegria, diz respeito também à vontade de viver, né? Haja vista que nós sempre devemos lembrar, né, do Setembro Amarelo, que fala sobre a valorização da vida, independente do ano, mas o Setembro Amarelo vai sempre acontecer. Então é importante que a gente pense nessa perspectiva da saúde mental, né, como qualidade de vida, porque a gente tem como elo aí a fé. Então, lá no livro Consolador, ditado por Emmanuel, na pergunta 354, é feito o seguinte questionamento: poderá-se definir o que é ter fé? Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, se a gente não quisesse ficar com todo esse texto, ficaríamos só com essa frase, ou ficaríamos só com essa frase: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Ou seja, meus irmãos, precisamos confiar, precisamos acreditar. Por mais que as coisas estejam difíceis, é preciso acreditar, é preciso ter fé. E aí eu faço uma convocação a vocês: não sofram sozinhos. Se estiver passando por alguma dificuldade, ligue para uma irmã querida, ligue para um amigo querido, ligue para uma pessoa que você confia, compartilhe aquela condição sua existencial, porque não tenha dúvida que aquela situação vai passar. Mas você pode entrar num processo de sofrimento tão grande, entrar num desespero, e você passa para um processo de adoecimento físico, porque necessariamente a gente começa primeiro o adoecimento mental, né? O nosso padrão de pensamento, ele fica mais baixo, a nossa vibração também vai baixando e, consequentemente, o corpo vai recebendo esses altos e baixos, e ele acaba expressando no adoecimento. Então, não se demore na dor, não se demore no sofrimento. Está com alguma situação que precisa ser compartilhada, compartilhe. Compartilhe com quem você ama em especial, porque com certeza de quem você ama você vai receber bons conselhos, boas orientações e luminosidade para seguir adiante. Portanto, para falar de fé, a gente não pode esquecer nunca, né, das curas que Jesus fez. E uma das curas, né, tem lá em Mateus capítulo 17, de versículo 14 a 20, a cura do lunático. E a história é justamente essa. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água.
Eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu de forma amorosa e calma: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos, assim, olhando aquele movimento de Jesus, aproximaram-se de Jesus e perguntou: por que não conseguimos expulsá-los, Senhor? E Jesus respondeu de forma firme: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para ali, e ele irá, e nada lhe será impossível. Então, meus queridos irmãos, essa parábola nos diz, mais uma vez, que nós precisamos confiar, que nós precisamos ter certeza da compaixão e da amorosidade divina. Sofrer não é fácil, ter dificuldades não é fácil, fazer enfrentamentos difíceis, especialmente na família, não é fácil. Mas se nós estamos numa doutrina cuja base é a consolação, nós precisamos ter fé. Fé nessa doutrina e, acima dessa doutrina, fé em Deus, fé nos mandamentos de Jesus, fé na crença de que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos protegendo, nos amando, nos amparando, nos alertando, nos acolhendo, nos ensinando. Ou seja, a gente teria aqui uma gama de palavras para falar da proteção que nós às vezes até desconsideramos, né, da espiritualidade conosco. Então, precisamos ter fé para termos exatamente qualidade de vida e termos também saúde mental. Mas aí Kardec chama a atenção para que a gente possa pensar de forma mais clara e raciocinada como é que essa fé remove montanhas. Que montanhas são essas? E é claro que Jesus, quando fala de montanhas, ele não fala dessa montanha física, né, daquela pedra, daquela rocha rústica. Jesus fala das montanhas interiores que nós temos, dos nossos dissabores, da nossa falta de fé, da nossa falta de crença. Então, se a gente fizer uma releitura da remoção dessas montanhas, por que os discípulos não puderam curar ou não conseguiram curar? Porque, com certeza, além da falta de fé, existia com certeza um padrão vibracional de descrença, um padrão vibracional de desconsideração, um padrão vibracional de que se questionou: será que eu sou capaz? E Jesus diz: você é capaz, você é capaz de curar. E nós precisamos acreditar nisso, inclusive pensando na nossa autocura com os nossos pensamentos e o nosso padrão de vibração. Portanto, se a gente fizer uma releitura da palavra fé, da frase "a fé remove montanhas", a gente vai pensar que Jesus nos diz: repense o sentido moral. Como está você nas suas condutas diárias, a sua ética, a sua moral com você, né, a partir dos seus pensamentos, do cuidado com o seu corpo, a sua vida conjugal, a sua vida em família, a sua vida no trabalho, a sua vida no centro espírita, a sua vida no universo. Como é que está a sua conduta? É uma conduta adequada, ética e moralmente correta? E quando a gente fala moralmente correta, a gente não está falando aqui do certo e do errado, não. Mas assim, aquilo que eu fiz foi adequado? Aquilo que eu fiz trouxe felicidade? Aquilo que eu fiz trouxe harmonia para a situação que eu fui enfrentar? Então é nessa perspectiva, meus queridos irmãos, né, dessa moral, não a moral do certo e errado de julgamento, mas a moral da adequação. Também, outra forma de repensar a fé remove montanhas é a remoção dos vícios, da má vontade, dos preconceitos, do orgulho e também do egoísmo. Então essas são grandes montanhas interiores que nós temos, e são essas montanhas que nós temos que quebrar os pedacinhos e dissolvendo esses sentimentos e essas emoções. E volto a dizer, é fácil? Não, mas deve ser um processo conquistado e restaurado todos os dias, especialmente para quem é espírita. Por quê? Porque nós temos esse conhecimento e nós sabemos da necessidade da nossa lapidação, especialmente no sentido ético e moral. Porém, a gente precisa também pensar que às vezes nós estamos diante, né, de uma cegueira ou de um fanatismo de acreditar que só está certo aquilo que a gente faz.
nem sempre só está certo aquilo que a gente faz. Por isso que é importante a coletividade, meus queridos irmãos. Por isso é importante a gente viver com as pessoas, conviver com as pessoas e não se isolar. Não, vou só ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vou fazer meu Evangelho no lar e vou ficar aqui quietinho em casa mesmo, porque aqui eu sofro menos. Ao contrário, aí você cresce menos, você evolui menos, porque é no contato com o outro, no dissabor do outro e com o outro, que a gente começa a questionar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Então, tem um poemazinho que diz assim: fiz coisas belas e feias, e as contemplo, e no belo vejo o feio, e no feio vejo o belo, e as separo e as misturo, e a modifico e a recrio, e me modifico e recrio. Então essa é a proposta, né, de Jesus, essa é a proposta da fé raciocinada, essa é a proposta que Kardec nos faz, de nos recriarmos a cada dia, a cada momento, tendo como base a fé raciocinada. Portanto, Kardec ainda vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 245, que a proposta da fé é trazer para a gente o quê? Perseverança, energia divina, é uma paciência que sabe esperar, é ter calma na luta, crer que podemos vencer, porque a fé representa especialmente, como eu disse lá no início, a confiança. Eu acredito, eu creio, eu tenho certeza de que eu não estou desamparada, eu tenho certeza de que eu não estou sozinha, eu tenho certeza que comigo existe um arcabouço espiritual que me sustenta, que me levanta, que me ampara, que me acolhe, mas a gente precisa compreender que a gente precisa também alimentar esse arcabouço, assim falando de forma bem simplória, alimentar no sentido, meus queridos irmãos, de fazermos a nossa prece diária, de fazermos a nossa meditação diária, de termos hábitos de vida simples, porém salutares e saudáveis, né, de leitura, de alimentação adequada, de atividade física e principalmente da implantação ou da reformulação das nossas convivências, seja ela no âmbito material, seja ela no âmbito espiritual. Portanto, é importante reconhecer que uma das propostas da fé é reconhecermos que somos instrumentos de Deus. Não tenhamos dúvidas também, meus queridos, de que somos instrumentos de Deus. Quando a gente exerce a maternidade, quando a gente exerce a paternidade, quando a gente cultiva bem uma amizade que nos é significativa, né, que tem sentido para nós. Não é que a gente não consiga galgar outras situações de novas amizades, mas tem amizades especiais, tem relações especiais, e são essas relações que nos fazem perceber que nós precisamos e nós somos instrumentos de Deus, para que a gente realmente tenha, né, qualidade de vida e tenha uma saúde espiritual, mental bastante equilibrada. Portanto, Kardec nos afirma de forma muito clara: a fé incerta sente a sua própria fraqueza e se transforma em violência. É aquela situação de quando a gente está, por exemplo, adoecida, que a gente quer brigar com Deus e a gente diz assim: a nossa fé é tão incerta, tão frágil, que a gente começa a chorar, a gente começa a gritar, a gente começa a violentar a nós mesmos e até as outras pessoas. E olha o que Kardec diz: a fé incerta sente a sua própria fraqueza e se transforma em violência. Então, meus queridos irmãos, nesse momento em que vocês estão assistindo esta palestra, assistindo essa fala, participando desse momento, lembre de cultivar a sua fé, a nossa fé, porque ela vai ser o sustentáculo, inclusive, para o nosso exercício diário, né, de estar nesse planeta, de estar nesse universo. Ainda falo mais para vocês: se for um momento agradável que estiverem assistindo, relaxe o corpo, coloque os pés no chão para fazer aterramento. A gente anda muito com os calçados e a gente às vezes fica dissociado desse elemento, dessa energia, dessa vibração terrena. Então, coloque os pés no chão e assista essa palestra como se estivesse querendo descobrir ou redescobrir ou lapidar ou sensibilizar e repensar sobre a sua fé. Eu faço esse convite a você nesse momento, nessa hora, exatamente agora.
Portanto, e Jesus, como disse lá aos discípulos, se não curaste é porque não tens fé. Então nós precisamos acreditar na nossa autocura e na cura dos outros possivelmente. Então lembrar que como a fé, ela traz a capacidade dessa cura, e quando a gente fala de cura, não é só da cura daquele adoecimento físico não, mas é da remodelação dos nossos pensamentos, remodelação das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E também não tenhamos pressa. A gente não vai evoluir da noite para o dia, mas o importante é você refletir e lapidando dia após dia. E não desanime se você tropeçar, e não desanime se você cair, porque haverá sempre um dia após outro nessa escalada da imortalidade. Então, pela fé, recebemos a aplicação magnética e com ela o fluido universal age. Então, quando eu falo do fluido universal, lembre sempre que nós temos aqui, nesse topo, uma energia que nos liga ao universo, um fio que nos liga ao universo. E, portanto, esse fio precisa estar aterrado para que a gente compreenda que nós somos seres espirituais vivendo uma vida material, e por isso também precisamos estar aterrados. Por isso, coloque o pé no chão, coloque o pé na grama, coloque o pé na terra, como forma também de descarregar essas energias, porque nós somos energia, né? A física quântica já disse aí claramente, se a gente quiser fazer esse aprofundamento, nós somos seres vibracionais, nós vibramos energia o tempo inteiro, nós emanamos energia o tempo inteiro, e por isso precisamos também descarregar esse excesso de energia, como também precisamos recarregar quando estamos sem energia. Então, meus queridos irmãos, a fé, ela modifica as qualidades humanas e espirituais, impulsionando sempre para o bem, para o bem fazer, para o bom pensar, né? Para o bom agir. E a gente precisa acreditar sempre no bem, sempre na bondade. Portanto, uma fé ardente e o poder fluídico podem realizar esses fenômenos de cura. Então não tenhamos dúvidas, como Jesus nos falou, vocês são seres que curam, são seres que podem curar. Mas aí precisamos fazer aquela reflexão de que montanhas interiores nós temos que remover primeiro para chegarmos àquela montanha dita, né? Ou aqui caracterizada por mim como essa montanha espiritual. Portanto, para ter fé, é sempre importante lembrar, orai e vigiai e orai. Porque todas as nossas atitudes também contribuem para a saúde mental e a qualidade de vida. Então, uma certa vez, Emmanuel repreendeu Chico. Chico, por tudo dai graças. Chico estava caminhando, ia para o trabalho, estava todo arrumado, né? E de repente ele tropeçou, caiu e sujou a roupa. E nesse momento ele ia ficar muito chateado, e Emmanuel chegou para ele e falou, Chico, dai graças. Ele dá graças como, Emmanuel, se eu estou desse jeito indo trabalhar atrasado. Chico, dai graças. Só disse isso. E Chico foi trabalhar ainda chateado. Meu Deus, dai graças, eu estou aqui todo arrumado para trabalhar, vou, tropeço e caio. Mais tarde ele questionou, Emmanuel, eu não entendi. Por que eu teria que dar graças num momento tão difícil? Ele, porque naquele momento, Chico, se você não tivesse dado graça, você tivesse xingado, se você tivesse ficado muito chateado, você abriria as portas para as vibrações negativas e o seu dia seria muito pior. Então, portanto, dai graças. Então é isso, meus queridos irmãos, não abra a porta, né, para os espíritos da escuridão, para os espíritos que nos querem mal, para os espíritos que nos querem fazer, né, trazer dificuldades. Então mantenhamos os nossos pensamentos positivos, mantenhamos os nossos pensamentos na amorosidade, no acolhimento e no amor. Isso todos os dias e a todos os momentos. É sempre o despertar. Tem dia que a gente vai estar difícil mesmo, um dia vai ser mais difícil, a gente vai ficar chateado, mas lembre sempre disso. A gente abre e fecha a porta quando queremos, tanto para receber as energias do bem, como para receber as energias que não são do bem, e por isso podemos adoecer. Então eu achei muito interessante esse exemplo de Chico, porque por tudo dai graças. Ficou um exemplo maravilhoso e eu deixo esse exemplo para vocês. Tropeçou? Obrigada, eu quase caio, mas não caí. Então vamos agradecer e vamos blindar nesse dia, né, qualquer energia negativa ou ruim que quisesse nos ajudar nesse tropeço. Portanto, a nossa mente deve ser a boa vibração,
atitudes pautadas nas experiências e exemplos de Jesus para que possamos estar com Ele. Mas a gente fica pensando assim, poxa, mas são tantos os mandamentos de Jesus que eu não sei exatamente qual eu tenho conseguido atingir. Não importa qual você tenha conseguido atingir, o importa é que você já está sensibilizado para seguir os preceitos éticos e morais do Cristo, especialmente nas atitudes. Não importa se alguém disser para olhar para você e dizer, eu lhe acho um pouco superficial, eu lhe acho um pouco afastado. Não importa o que o outro acha nesse sentido. Faça valer o que você é para você mesmo. Por isso você precisa ter essa autodeterminação. Isso não quer dizer que você seja superior a alguém ou não, mas você sabe do seu valor. Então, quando alguém emitir uma palavra que não é para você e que não é sua, descarta. E graças a Deus eu tenho aprendido isso na minha vida. Porque se a gente for considerar todas as situações nas quais as pessoas fazem considerações sobre nós, e nem sempre as considerações são boas, e nem sempre as considerações são verdadeiras, a gente viveria isolado. Então vamos não descartar aquilo que o irmão ou a irmã falou, lhe acho um pouco superficial. Tudo bem, esse é o olhar dela. E você vai se questionar, será que eu sou o mesmo? Esse é o processo da mudança, esse é o processo do chamamento, da reforma íntima que a doutrina espírita nos faz. Portanto, nesse processo de fé, é preciso que a gente compreenda também que, apesar da doutrina espírita não ter dogmas nem ritos, mas nós precisamos compreender que a prece, ela nos vincula com o sagrado, ela nos vincula com o divino. Portanto, a prece também é uma estrutura, um caminho para a saúde mental e qualidade de vida. Então, meus queridos irmãos, lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha só o que está escrito quando a gente ora de forma adequada, de quando a gente tem fé. O que acontece? Então, nós recebemos a companhia de bons espíritos, porque nesse momento da companhia dos bons espíritos, nós recebemos também curas físicas e espirituais. A inspiração de bons pensamentos e bons sentimentos, porque não tenho dúvida, a nossa mente a todo momento quer trair, a nossa mente quer estar sempre preenchida de alguma coisa. Então, às vezes, quando a gente para orar, aí a gente lembra, será que eu coloquei a roupa para lavar? Será que eu preciso fazer alguma coisa? Olha só, a nossa mente quer sempre nos trair, a nossa mente quer sempre nos deixar ativo num processo de que a gente não relaxa, de que a gente não respira. Então, a gente precisa, nesse momento da oração, fazer essa meditação, que é entregar o pensamento a Jesus, entregar as nossas vibrações a Jesus, nos entregar de fato e fazer o exercício de que a nossa mente se esvazie para receber as orientações de Jesus. Claro que isso é um exercício, porque pense agora aí nesse momento, às vezes você está até me assistindo aqui, mas de repente o pensamento já fugiu, já foi para algum lugar, já foi para outro, já foi na cozinha, já voltou, o pensamento, e você está ali sentado, mas o pensamento está povoando, o pensamento está viajando, então precisa ter controle sobre esses nossos pensamentos. E aí é que a meditação nesse momento nos convoca, para simplesmente respirar e ouvir com uma forma, de incorporar como uma verdade essas boas vibrações e as boas falas. Também desperta para a caridade. Por quê? Porque a gente começa a nos sensibilizar para algumas situações, inclusive da autocaridade, porque às vezes a gente fica no processo de autojulgamento, processo de não auto-perdão, processo de automutilação, eu não sou boa o suficiente, eu não fui boa o suficiente. Lembre, com certeza, nesse momento, se você tem consideração sobre você mesma, você se impõe, então eu fiz o melhor que eu pude fazer, foi o que eu pude fazer naquele momento. É claro, se puder fazer mais, faça, mas se não foi possível, não se sinta culpado por isso. Pensa que você fez a sua parte, para que a gente não fique também nesse processo de autocobrança e nesse processo de autoflagelação que nos leva ao adoecimento físico, intelectual e moral, e por que não dizer espiritual. Portanto, é o momento da gente solicitar e se entregar aos conselhos divinos, porque a gente no momento da oração não precisa se prender às palavras. Quem sabe
momento que você está com vontade de chorar e você vai para o seu cantinho no quarto e chora, e aquele choro é uma conversa com Jesus. E aqui naquele momento você pode deitar, você pode ajoelhar, você pode sentar e convida Jesus para estar ao seu lado, dizendo: Jesus, eu preciso ter saúde mental e qualidade de vida. Me ajuda a ter essa saúde mental e essa qualidade de vida. Me mostre caminhos, me aponte caminhos, me ajude a caminhar. Então não se esqueçam nunca, Jesus está aí ao nosso lado, está ao meu lado, ao seu lado, sempre como uma forma de sustentação para o existir neste planeta Terra. E aí, seguindo essa ideia dessa relação com Jesus por meio dessa prece, a gente realiza esse encontro com Jesus. Mas para realizar esse encontro, eu sempre coloco nas minhas falas que existe um pressuposto que todos nós precisamos ter para entrar nesse contato com Jesus, que é perdoar as falhas alheias e passar por um processo anterior, que é o auto-perdão. Então, para termos saúde mental e qualidade de vida, a gente precisa compreender que quem não perdoa adoece física e emocionalmente. Porque o perdão, ele é libertador e ele cura o corpo e a alma. Porque sem o perdão, nos tornamos prisioneiros do ódio e da vingança. E quando estamos com ódio, com a necessidade de vingança, quem vai estar atrás de nós sustentando esse processo mental? Com certeza, as energias, as vibrações também de seres espirituais que pensam dessa mesma forma, e vai o quê? Fortalecer os seus pensamentos, atitudes e comportamentos para ódio e vingança. Portanto, nós não temos outra opção, meus queridos irmãos e irmãs. A nossa opção é perdoar. A nossa opção é dar leveza àquele processo e seguir adiante. Não precisa nem olhar para trás. Vamos seguir adiante, na certeza de que Jesus está logo ali, de braços abertos para este encontro. Então, lembrar que as pessoas que são entulhadas de mágoa, elas sofrem muito, elas não conseguem perdoar. E lembrar que esses conflitos e esse não perdão, eles separam famílias, separam congregações, separam até irmãos em Cristo. Então precisamos repensar o nosso caminhar. E eu tenho certeza que nesse momento vocês já estão fazendo essa reflexão para ter saúde mental e qualidade de vida. Porque no livro Pensamento e Vida de Chico, ditado por Emmanuel, no seu capítulo 10, está bem escrito: responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Aí eu pergunto a vocês nesse momento: o que nós estamos chamando? O que nós estamos convocando para estar junto de nós? Fica essa pergunta para vocês, e eu desejo que vocês possam estar convocando a luz, a paz, o amor, a perseverança e, em especial, a fé. Aquela que remove as montanhas interiores e chega até o outro como um bálsamo para aliviar as dores. E segundo ainda, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos como um circuito natural. Foi aquilo para vocês, que nós somos reflexo desse pensamento, nós somos reflexo dessas atitudes e comportamentos que nós temos e que com certeza vão voltar para nós como um circuito natural. Então, portanto, mantenhamos nesse processo de fé e de vibração amorosa. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que Jesus sempre nos acolhe, como disse Mateus, no seu capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E quando Jesus disse, não é porque Jesus quer o nosso sofrimento, porque Jesus diz: mesmo quando chorares, ali estarei contigo. Então observe que Jesus, ele é tão bondoso que ele sabe que nós somos fracos, que nós somos vulneráveis e que nós vamos chorar. Portanto, meus queridos irmãos, a dificuldade não é uma punição celestial, não é uma punição de Deus. Ao contrário, principalmente na perspectiva espírita, é uma oportunidade de progresso. E aí, quase finalizando, a gente tem que pensar que o caminho da espiritualidade é um caminho do encontro conosco, para termos essa saúde mental e qualidade de vida. Porque é no encontro do si mesmo que nós seremos desafiados, tocados e estimulados.
E aí Djalma Argolo vai dizer muito bem no seu livro Encontro com Jesus que todas as vezes que interagimos, saímos do encontro transformados. Então, um encontro com Jesus sempre causa profundas mudanças em quem o encontrou. Então, eu desejo necessariamente que vocês possam encontrar Jesus em cada espaço da sua vida, em cada espaço do seu pensamento. E para refletirmos, eu trago uma mensagem, um parágrafo que está no livro Despertar, os nossos desafios na transição planetária, de Haroldo Dutra, que foi publicado agora. E olha só, que interessante, é como se Jesus estivesse falando para a gente. Olha só, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Esses são os 3 pilares da relação com Deus: relação comigo, relação com o outro. Se você equilibrou isso e se você está no caminho, bem-vindo à formação de um ser humano de bem. Então, a convocação de Jesus é essa, meus queridos irmãos. Sejamos um ser humano do bem, da bondade, da amorosidade. Muito obrigada e viva Jesus em nossos corações.